Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra do Senhor em Marcos capítulo 5, versículo 36. Marcos 5, 36, que diz: E Jesus, ouvindo essas palavras, virou para o chefe da sinagoga e disse: Crê somente. Crê somente. E que o Senhor há de abençoar essa palavra aos nossos corações. Ontem nós falamos um pouco sobre crer. Ontem nós falamos sobre a importância de crermos no Senhor. E por que às vezes a gente não consegue crer nas palavras de Deus? Hoje eu quero dar um pouquinho de continuidade a isso, mas também falar sobre a palavra. Muitas vezes as palavras que as pessoas nos dizem, elas vão para o íntimo do nosso coração e nos perturbam muito mais do que as palavras que Deus nos fala. Você sabia disso? Você já percebeu isso? Eu sou uma pessoa que realmente tenho muita dificuldade quando as pessoas chegam para mim e me dizem certas palavras verdadeiras ou não. Elas muitas vezes ferem o meu coração. E você? O que você é? Como é que você é em relação às palavras que as pessoas lhe dizem? Jesus estava ali com o chefe da sinagoga que tinha chamado Jairo, a gente conhece ele como Jairo, né? Jairo tinha chamado o Senhor para ir curar a sua filha. E chegou as pessoas e disseram: sua filha tem morrido, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, naquela hora, em ouvir aquelas palavras, ele simplesmente virou para Jairo e disse: crê somente. Ele disse: não dê atenção a estas palavras, crê somente. Queridos amigos, tem muitas pessoas aí usando palavras, seja verdadeiras ou seja mentiras, para tentar nos derrubar, tentar tirar o nosso foco das coisas de Deus, de crer na palavra de Deus. O Senhor simplesmente está dizendo: crê somente. Ouça a voz do Senhor. Se o Senhor disse que, como se o Senhor estivesse dizendo para Jairo: olha, Jairo, eu disse a você que eu vou curar a sua filha, eu vou contigo. Agora cabe a você crer no que eu fiz, no que eu vou fazer, crer no que eu disse ou não. Meus queridos, Jesus disse: o salário do pecado é a morte. As nossas palavras, os nossos fatos, as nossas atitudes nos levam à morte. Lembra da história de ontem da parede que ficou toda marcada por causa dos pregos? Assim é as nossas vidas, assim são as palavras que as pessoas nos dizem também. Mas Jesus, o final do versículo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E um versículo mais adiante ele diz assim: aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a minha pergunta para você é: você crê verdadeiramente na palavra de Deus? Você crê no que Jesus está lhe dizendo, ou ela é somente um jargão para momentos difíceis? Ou ela é somente um jargão para você se benzer antes de sair de casa? Crê somente no Senhor. Crê somente. Palavras podem nos ferir, palavras podem nos desencorajar, mas se nós crermos no Senhor, Ele vai nos ajudar a passar por tais situações. Deposite a sua fé em Cristo hoje. Escute a voz do Senhor. Tenha um bom dia. Que o Senhor vos abençoe. E até o nosso próximo Antes